Cumprimento os irmãos, minhas irmãs, com a paz do Senhor. Hoje eu quero testificar do meu testemunho de conversão e do chamado para a obra do Senhor. Foi no ano de 2002, eu vim para Ji-Paraná, pois eu namorava um rapaz, a qual é o pai do meu filho mais velho, do meu filho Cauã. Então eu vim para Ji-Paraná, pedi as contas do trabalho lá e vim morar em Ji-Paraná. E eu namorei com ele, vim morar junto, né? Fiquei morando 5 anos junto, mas não deu certo. Então nós se separou e eu fui viver a minha vida, ele viveu a vida dele. E nesse período de tempo, eu morando mais meu filho só, eu era uma pessoa que gostava de sair para dançar forró, gostava das festas, saía com as colegas para dançar um forró, para tomar uma cerveja. Então, eu não saía sozinha, mas se tivesse alguém para chamar, vamos para uma festa, vamos para um baile ali, tem um forró, e eu tava junto. Então, essa vizinha minha chamou para mim sair com ela e eu fui na casa dela esse dia, passei ali, era um local assim que tinha vários apartamentos, e eu passei ali para um rapaz, que é o Isaac, que é meu esposo hoje, e dei boa noite, ele falou, boa noite, vamos jantar? Só que eu dei boa noite, mas também eu não olhei nele não, vi que tinha alguém ali, dei boa noite e passei. Entrei para casa dessa vizinha e saímos, fomos para um baile, fomos festar, fomos dançar. Foi a última vez que eu saí, último baile. Deus já vinha trabalhando no meu coração e às vezes as vizinhas falavam, vamos sair. Eu olhava para o meu filho dormindo ali, eu pegava ele e deixava na babá para poder sair. E eu tirava as roupas do guarda-roupa, tudo, experimentava uma, experimentava a outra, mas já não, nada estava me agradando, já não olhava para ele, ficava com aquele sentimento ruim, tipo assim, parecia que ia acontecer alguma coisa comigo. Então eu já pegava e não ia. Quando foi no outro final de semana, a vizinha, essa mesma vizinha que tinha chamado para sair, que era amiga dele, falou que era apresentar um conhecido, meu amigo. E eu tava ali na minha casa fazendo ali uma rampa para poder subir com a moto, tinha comprado uma moto. E eu tava ali preparando aquela massa de cimento para fazer aquela rampa para poder guardar minha moto dentro de casa. E eu falei, tá bom, vamos embora. E a gente pegou e fomos ali na casa deles, estava tendo churrasco, eles moravam em 3, ali naquela casa, 3 rapazes. E ela me apresentou o Isaac. E eu comecei a namorar o Isaac. E ele também já não era de sair, ele chamava, já tinha também, Deus já tinha, estava trabalhando no coração dele. Ele ia à igreja, ele, tipo, quando criança, os pais dele eram evangélicos. Minha mãe também, toda a vida, desde criança, minha mãe servia a Deus. Minha mãe me ensinou a ir para a presença de Deus, mas quando eu cheguei na minha adolescência, eu já não queria mais acompanhar minha mãe, né? Já quis caçar outros caminhos. Não queria mais ir para a igreja acompanhar ela. Então, nesse dia, a gente começou a namorar e acabou ali a minha vida de sair para os forró. Foi a última vez que eu saí, foi com essa colega, antes de conhecer ele. Ele começou a chamar para poder ir para a igreja. Dia domingo, tinha o culto da família. Ele sempre falava, vamos na igreja hoje comigo? E passava na minha casa e nós íamos na igreja. Eu, ele e meu filho mais velho. Meu filho tinha 6 anos nessa época. E eu já não saía mais para as festas. Ele ia na minha casa, eu na casa dele. Ou então alguma festinha assim na casa de algum conhecido. Mas para baile, para festa, não. Já não ia mais. Então a gente ia na igreja, Deus trabalhando já no nosso coração. E aqueles cultos e aquela presença gostosa de Deus ali, Deus trabalhando. E os irmãos faziam apelo, mas parece que tinha algo que segurava, não deixava a gente levantar a mão. E um culto de domingo, ali o irmão pregando a palavra de Deus, ele fez o apelo e Isaac aceitou ali, aceitou Jesus naquele culto, e o irmão continuou ali fazendo o apelo e eu fui também. Levantei e fui, liguei minha mãe e fui para frente. Então a gente começou a se preparar para poder batizar. Eu estava
Eu engravidei, nós com 4 meses de namoro eu engravidei. O namoro do mundo não é igual ao namoro do crente, né, meus irmãos? Então eu estava no mundo, eu e ele, a gente serviu o mundo nessa época. Mas já Deus trabalhando a nossa vida e levando nós para a presença dele. Então ele passava em casa, eu engravidei, ele falou, então bora morar junto. Ele estava desempregado nessa época, estava recebendo seguro-desemprego. Vou aproveitar que eu estou parado, vou fazer sua mudança, vamos morar junto. E a gente foi morar junto. E a gente indo na igreja, depois que nós se convertemos, a pastora chamou para conversar. Falou, vocês vão ter que casar. Eu nunca tinha sido casada, eu era solteira, ele também solteiro. Então nós casamos no papel para poder nós batizarmos. E eu grávida, quando eu ganhei o Lucas, quando eu estava já de 3 meses, a gente desceu as águas batismais. Nós batizamos junto. Então, 3 meses que ele tinha sido batizado, o pastor já falou para ele, entra em oração que eu vou te levantar obreiro, e Deus já tinha chamado na vida dele, desde criança, a mãe dele falava, meu filho vai ser pastor. E ele ali, mesmo não sendo crente, ele ia na igreja ali, Deus é Amor em Jaru, fazer campanha, buscar a presença de Deus, ele ia. E um desses cultos que ele foi, Deus usou um vaso para chamar ele ali na frente e falar que ele ia ser um pregador da palavra de Deus e que Deus também ia dar uma família para ele. E ele fez campanha e veio embora para Ji-Paraná. Veja só que eu também morava em Jaru, eu vim para Ji-Paraná em 2002, ele morava no sítio, veio para Jaru em 2000, mas a gente não se cruzou, nosso caminho ali não se cruzou no Jaru. Mesmo ele morando na mesma cidade e eu morando na mesma cidade, eu não conheci ele naquela cidade, eu vim conhecer ele aqui em Ji-Paraná. Veja só como é que Deus, né, tem a nossa história já escrita. E minha mãe, como serva do Senhor, sempre orando do Senhor para salva minha filha, liberta minha filha, tira esse desejo dela de viver nos forró dançando. Minha mãe como serva do Senhor. Então, se você tem uma filha que não está na presença do Senhor, ou um filho que não serve a Deus ainda, continua perseverando na oração, porque Deus está trabalhando. E Deus estava trabalhando na minha vida, que eu já estava enjoada já de sair para as baladas, para as festas, que nem eu contei, eu arrancava a roupa do guarda-roupa, tudo, experimentava uma, experimentava outra, e nada já não me agradava. Era já Deus trabalhando na minha vida. Então, a gente batizou ele com 3 meses, já ali orando, buscando ali a preparação para ser levantado a obreiro. Ele foi levantado a obreiro. E o pastor ali sempre ensinando, colocando ele para pregar na igreja, colocando para abrir culto. E ele ali chegava, às vezes o pastor chegava, hoje você prega no meu lugar. E ele sempre ali obedecia, ele ia fazer a obra de Deus. E quando foi com 1 ano e 6 meses, ele foi separado para poder ser pastor, para pastorear. Nós fomos separados para a obra de Deus, com 1 ano e 6 meses de batismo. Então, nós fomos mandados para um campo assim, bem carente, uma igreja, um bairro aqui bem carente. E a pastora me chamou, falou, você precisa acompanhar seu esposo. A igreja lá é uma igreja muito carente, precisa da atenção sua também lá. Então eu fui assim, mas com o coração meio triste, porque ali eu estava apegada com aquele ciclo de geração. Aquelas irmãs ali daquele ciclo de geração eram assim muito receptivas. Eram as irmãs que nos ensinou a fazer campanha. Irmã que nos ensinou a orar, buscar a presença de Deus. Ainda tem alguma dessas irmãs que é viva ainda, que congrega ali com a gente. Foi em ano 2017, a gente dirigiu aquela igreja. Desde 2012, irmão, que a gente foi separado para a obra, que a gente toma conta de igreja, dirige, pastoreia. Então, a gente dirigiu essa igreja, essa congregação. E é um ciclo de geração, assim, umas irmãs muito, muito, muito queridas. Eu amo muito aquelas irmãs. Então, eu fui para lá, mas fui assim meio entristecida, né? Mas Deus foi trabalhando, Deus ali foi nos capacitando, ali foi a escolinha de Jeová para a nossa vida. Tanto para fazer ali, buscando os dons de Deus, ali Deus foi nos amadurecendo para fazer a obra de Deus. Que é um lugar assim muito carente, um lugar que dá muito assim, usuário de entorpecente. São pessoas ali que precisam assim, de muita atenção, de muito amor e de compaixão com as vidas, aquelas almas ali, naquele bairro. Então nós ficamos ali 4 anos e 8 meses. Deus ali foi colocando amor no nosso coração pelas almas,
e foi trabalhando na nossa vida, foi nos capacitando para fazer a obra dele, nos ensinando, nos moldando. E ali a gente ficou esse período de 4 anos e 8 meses até Deus nos levar para outra congregação. Enquanto ali nós dirigíamos aquela congregação, meu esposo também foi chamado para ser o segundo dirigente ali na sede, aqui de Ji-Paraná. Foi um tempo também muito bom, um tempo assim que as irmãs também da sede nos abraçou, um povo muito querido, as irmãs muito queridas. Então, nesse tempo, meus irmãos, de caminhada na presença do Senhor, nós estamos fazendo a obra do Senhor, dirigindo a igreja desde 2012. Que nós temos fazido a obra do Senhor, fazido o ID do Senhor, que Deus tem nos honrado e que nós temos procurado a fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Então, se você é novo convertido, se você está na presença do Senhor, você tem promessa de Deus, continua firme, perseverando nas promessas do Senhor. Porque o Senhor, Ele faz promessa e Ele é fiel para cumprir. Assim como Ele fez promessa na vida do meu esposo, para ser um pastor, para pastorear. Assim também, como eu sempre fui revelada, que eu tenho chamado desde o ventre da minha mãe para fazer a obra do Senhor. E eu estou lado a lado com meu esposo, acompanhando ele, fazendo a obra juntamente com ele. Fica firme, porque o Senhor, Ele é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre, é um Deus fiel. E fazer a obra do Senhor tem seus momentos que a gente passa assim só, porque quem é escolhido, quem é chamado, tem seus momentos de solidão. Muitas vezes a gente é esquecido, que nem a gente foi lá para essa congregação, a gente ficou lá no esquecimento, mas ali foi o tempo de Deus para a nossa vida. Enquanto Deus está trabalhando, Deus está moldando, é assim que o Senhor faz. O Senhor afasta todo mundo do nosso caminho para poder Ele trabalhar. E nós passamos ali esses 4 anos e 8 meses ali fazendo a obra, e Deus sempre falando, eu vou tirar vocês daqui, vou levar para outro lugar, vou honrar. E parece que nunca chegava esse tempo. Quando fala assim, vou tirar, a gente já pensa assim, vai ser amanhã. Mas não é do nosso tempo. E daquela igreja ali, a gente foi dirigir outra igreja. Fiquemos 9 meses na outra congregação ali, dirigindo. E Deus nos trouxe para aquela igreja, a qual nós fomos levantados ali. Meu esposo foi levantado obreiro. A igreja ali da nossa convenção. Nós aceitou Jesus. Nós fomos trazidos ali para dirigir aquela congregação. Ficamos ali quase 3 anos naquela igreja. Deus ali abençoou poderosamente. Ali a igreja, aquela igreja ali é uma igreja muito, muito, muito abençoada. O ciclo de oração, que nem eu falei, as irmãs muito abençoadas, as irmãs de muita atenção. As irmãs que realmente sempre apoiam o novo convertido, sempre está de braços abertos para receber ali. Então eu falo para você que é do ciclo de oração, se coloca na posição que Deus te chamou, que você é chamada para poder buscar pelas almas, para orar, para interceder, para abraçar as almas que chegam feridas na igreja. Aquele ciclo de oração ali, nós somos fruto das orações daquelas irmãs. Aquelas irmãs ali, a gente aprendeu a orar, a buscar, fazer campanha, a orar pelas 18 horas, a jejuar, se consagrar. Aquelas irmãs ali são bênçãos de Deus, foi bênção de Deus nas nossas vidas. Então você que é do ciclo de oração, fica firme. O Senhor te chamou para fazer a diferença, o Senhor te chamou para ser coluna na casa dele. Então, você que tem um chamado para a obra de Deus, você que é novo convertido, o Senhor fala assim, eu tenho obra na sua vida. Então, fica firme, porque o Senhor, Ele é poderoso a cumprir cada promessa que o Senhor tem nos feito. Esse é meu testemunho de conversão e meu testemunho do chamado para a obra. Que o Senhor possa abençoar cada dia mais e mais a sua vida. Minha irmã, meu irmão, fica firme, porque Deus é poderoso para te levantar na obra dele. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente, seu ministério. Deus abençoe.